Boa noite, igreja. Bom estar aqui com vocês. Hoje nós estaremos fechando um ciclo das ministrações voltadas para a família. Se você perdeu alguma ministração desse mês, eu aconselho você ir lá no nosso canal e assistir. Não fique de fora desse novo tempo que o Senhor está trazendo para as nossas famílias. Existe um céu aberto, existe uma aurora sobre os nossos lares. Deus está trazendo uma nova visão, um despertamento espiritual em relação aos nossos. Por isso, aproveite esse tempo que o Senhor preparou para nós estarmos mais em casa, para que você tenha tempo de qualidade com a sua família. E deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração e te revelar os propósitos, os sonhos que o Senhor tem para a sua casa. Amém? Hoje nós seremos abençoados pela ministração da pastora Elisângela do Projeto Vida de Vassouras, que trará uma palavra direto do coração do Pai para as nossas famílias. Por isso, abra os seus ouvidos de ouvir o que Deus está falando para a igreja e seja abençoado. Em nome de Jesus. Um bom culto. Boa noite, eu sou a pastora Elisângela, pastora auxiliar no Projeto Vida de Vassouras, e estou aqui a convite da pastora Tereza, nesse projeto lindo, que é o projeto das mães que oram, e hoje eu quero compartilhar com você uma palavra sobre a importância da intercessão pela família. Temos vivido tempos difíceis, tempo muito complicado, o tempo que estamos vivendo hoje com relação às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos casamentos, o tempo onde a internet tem acesso direto dentro dos quartos, nos lugares que às vezes nem nós temos acesso, adolescentes e crianças com depressão, tanta coisa acontecendo, o uso de drogas, mas eu creio que a oração pode mudar ambientes, pensamentos, comportamentos, e eu quero compartilhar com você hoje a importância da intercessão pela família. Em vários textos bíblicos nós podemos ver o poder da oração. Abraão intercedeu por Ló, quando Ló morava em Sodoma, e Deus trouxe uma palavra de destruição sobre Sodoma pelo pecado. E Abraão foi diante de Deus interceder, e Ló teve livramento pela intercessão de Abraão. Nós podemos ver a intercessão da igreja por Pedro. Em vários momentos nós podemos identificar o poder da oração na Bíblia. E existem vários textos também que nos respaldam, né? Quando nós buscamos ao Senhor, nós os encontramos. Quando nós batemos na porta, Ele abre a porta para nós. Quando nós o invocamos, Ele nos responde. O nosso Deus, Ele é um Deus que vive, é um Deus permanente, é um Deus que Ele é único ontem, hoje e amanhã. Então, é muito importante que os pais tenham esse entendimento da importância da oração. Eu quero comentar com você níveis de intercessão. O que é a intercessão? A intercessão é quando eu me coloco diante de Deus. Existem outros níveis de intercessão, mas em primeiro momento eu quero te explicar o que é interceder. Quando eu oro por alguém, ou quando eu intercedo por uma causa, quando eu me coloco diante de Deus por uma situação, para que a presença de Deus, para que a resposta de Deus venha sobre aquela situação. Então eu quero comentar com você sobre 4 níveis de intercessão. Intercessão entre Deus e a pessoa. O que seria isso? É quando eu me coloco diante de Deus por alguém. Um filho, um marido, um pai, um irmão, uma cidade, uma igreja. Eu vou diante de Deus clamando por misericórdia, clamando pela intervenção divina, clamando para que haja salvação. Eu me coloco diante de Deus, entre Deus e essa pessoa. O que é a intercessão entre Satanás e uma pessoa? É quando uma pessoa recebe um ataque espiritual, uma perseguição espiritual, e eu me coloco diante entre essa perseguição espiritual e essa pessoa, impedindo que o poder das trevas venha atingir essa pessoa, porque eu vou estar em intercessão
com a espada levantada, com a voz profética, determinando que as trevas não podem atuar na vida de alguém. Entre o pecado e uma pessoa, eu posso, através da minha intercessão, clamar por misericórdia, por perdão. Existe o pedido de perdão por associação. Nós somos sacerdotes. Amém? Então, o sacerdote, ele chega diante de Deus por uma nação, por uma pessoa, por uma família. Você é sacerdócio real. Você tem autoridade e autorização através da cruz de chegar diante de Deus clamando remissão dos pecados de alguém. Então nós entramos diante de Deus clamando misericórdia, pedindo perdão num tempo de arrependimento entre o pecado de uma pessoa e essa pessoa. E a força desse pecado, o desejo desse pecado, a ação desse pecado vai diminuindo, enfraquecendo, até que essa pessoa ela tenha um despertamento. Entre uma circunstância, o quarto nível é entre uma circunstância e uma pessoa. Quando eu clamo a Deus pela vida de alguém que está vivendo um momento de enfermidade, um momento de desemprego, um momento de depressão, ela está vivendo uma circunstância, e eu entro em intercessão naquele momento, eu posso mudar aquele ambiente para que aquela pessoa tenha uma vida melhor. Então, quais são os níveis de intercessão que eu posso fazer? Entre Deus e uma pessoa, entre Satanás e uma pessoa, entre o pecado e uma pessoa, isso é um caso de remissão, entre a circunstância e uma pessoa. Mas por que eu preciso entrar em intercessão por uma pessoa nesses 4 níveis? Porque todos nós, inclusive o teu filho, o teu marido, o teu irmão, as pessoas que estão próximas de você, passa por esse processo que eu vou falar para você agora, o processo de perseguições. Quais são essas perseguições que um ser humano vive hoje? Perseguição das trevas, ou seja, uma perseguição demoníaca, perseguição do homem, de um outro homem, e a perseguição da própria alma, que é uma perseguição sentimental. Eu vou te explicar melhor. Perseguição das trevas. Eu tenho o modelo de Pedro. Anote aí para você ler em casa, eu vou falar o contexto para você do texto, mas estude em casa que eu tenho certeza que o Senhor vai falar profundamente com você. Atos 12, de 1 a 16, fala sobre a prisão de Pedro. O que aconteceu naquele tempo? Pedro, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que estava pregando o evangelho, e Herodes jogou Pedro numa prisão. E ali houve algo sobrenatural pela oração da igreja. Mas antes, Herodes tinha conseguido matar Tiago. Porque eu acredito, porque como não houve a intervenção da igreja em oração, como não houve a intercessão, Herodes trabalhou livremente para que Tiago morresse. Mas quando Pedro foi lançado dentro da prisão, Herodes não conseguiu tirar a vida de Pedro. Por quê? Porque a igreja entrou num momento de intercessão. A palavra fala que a igreja estava orando pela vida de Pedro. E houve, no mesmo momento que a igreja estava orando pela vida de Pedro, houve um movimento espiritual, houve uma manifestação sobrenatural. Você vai estudar o texto, a palavra fala que Pedro achou que estava sonhando. E é muito interessante que quando você vai estudar o texto, Pedro ele estava muito bem guardado. A palavra fala que ele tinha guardas ao lado dele, ou seja, do lado dele, de um lado e do outro, ele estava acorrentado, e próximo havia mais guardas, e depois de uma certa distância havia mais guardas, ou seja, havia 4 grupos de guardas guardando a vida de Pedro. E no momento de intercessão, no movimento espiritual, Pedro foi liberto. Um anjo chegou até Pedro, tocou Pedro, despertou Pedro,
pediu para que ele colocasse as sandálias, pediu para que ele colocasse o cinto e pediu para que ele colocasse o manto. Isso aponta para a sandália, a filiação, o cinto, a verdade, a palavra de Deus, o manto, o chamado. Pedro estava cativo dentro daquela cela, desanimado, abatido, perseguido pelas trevas. Mas foi a oração da igreja que libertou Pedro. Então, a sua oração, ela pode libertar teu filho, ela pode libertar a tua igreja, ela pode melhorar o teu casamento, ela pode interromper uma perseguição espiritual. Herodes conseguiu matar Tiago, mas não conseguiu matar Pedro, porque houve a oração da igreja. Então, ore pela tua casa, ore pela tua família. Comece a clamar pelo teu filho, porque eu tenho certeza que as trevas não vai mais conseguir tocar a sua família. Eu sou fruto de intercessão. Eu sou filha de pastor. Fiquei desviada há mais de 15 anos e meu pai orando pela minha vida desses anos todos. E quando chegou o tempo do Senhor de me trazer de volta para a casa dele, eu ia aos bailes, eu entrava dentro dos ambientes e as pessoas não me viam. O que foi isso? Isso foi uma ação sobrenatural de Deus, que Deus estava me escondendo para que eu não fosse mais atraída por aqueles ambientes, porque se ali tivesse bom, eu não ia querer sair. Então, a intercessão do meu pai me livrou, como a intercessão da igreja livrou Pedro. Então, a intercessão, ela pode impedir a perseguição pelas trevas. Existe também a perseguição do homem. Nós vamos estudar o Novo Testamento, quando Jesus estava pregando o evangelho, nos 3 anos do ministério dele, como Jesus foi perseguido pelos fariseus. Jesus foi questionado, Jesus foi perseguido, Jesus foi acusado, e havia ali uma perseguição humana, uma perseguição de vaidade, uma perseguição por circunstâncias, porque Jesus veio para quebrar paradigmas, quebrar conceitos, e se instalou aquela perseguição sobre a vida de Jesus, porque Jesus era uma ameaça a um esquema de religião. Então, todos nós, em algum momento, passamos por uma perseguição também humana. E a intercessão, lembra que eu falei sobre os níveis de intercessão? A intercessão diante de uma circunstância pode mudar situações e ambientes. E a perseguição da própria alma. Aí você vai, mas pastor, o que é isso? Nós somos corpo, alma e espírito. E vivemos circunstâncias onde as nossas emoções, elas podem ser roubadas, né? Uma pessoa, ela pode ser perseguida pelos seus próprios sentimentos, ou seja, o sentimento de tristeza, de frustração, o sentimento de rejeição, uma pessoa que foi abandonada, um filho que se sente órfão, que se sente deixado pelos pais. Uma perseguição emocional pode trazer grandes consequências na vida, principalmente de um adolescente. Então, a minha intercessão, ela pode mudar essa circunstância. Ela pode mudar esse sentimento. É uma perseguição na alma. Como nós estamos vivendo tempos de perseguições emocionais, até porque a sociedade hoje está exigindo uma imagem, está exigindo um padrão, e hoje em dia, como estamos sendo julgados, condenados e executados, principalmente dentro das redes sociais. E um adolescente, uma criança, normalmente, ela não tem maturidade o suficiente para enfrentar algumas situações dentro das escolas, no grupos de amigos, na sociedade. Isso pode trazer alguma perda emocional e ela mesmo começar a ter situações limitadoras, mas a sua oração pode mudar esse nível de perseguição. Então, por que eu preciso entrar em intercessão?
porque todos nós, independente se é pastor, se é líder, se é adolescente ou se é criança, todos nós passamos pela perseguição das trevas, pela perseguição do homem e pela perseguição da própria alma. Por isso que é importante esse projeto lindo que vocês têm sobre a intercessão das mães, intercedendo sobre a vida dos filhos, sobre a casa. Eu quero trabalhar rapidamente com você um contexto que está lá em 2 Reis 11, 2 Reis 11, versículo 1 em diante. Eu quero ler com você esse texto, que eu quero trabalhar rapidamente com você uma regência que está perseguindo os nossos filhos nesse tempo, e eu tenho certeza que o Senhor vai mudar isso dentro da sua casa em nome de Jesus. E quando Atalia, a mãe de Acasias, viu que o seu filho estava morto, ela se levantou e destruiu toda a semente real. Porém, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou Joás, o filho de Acasias, e o roubou dentre os filhos do rei, que foram mortos, e o escondeu, a saber, ele e a sua ama, na câmara de dormir de Atalia, de modo que ele não foi morto. E ele esteve escondido com ela na casa do Senhor por 6 anos, e Atalia reinou sobre a terra. E no 7º ano, Joiada mandou retirar os chefes dos centuriões, com os capitães e os guardas, e os fez adentrar a casa do Senhor, e fez um pacto, e tomou eles o juramento da casa do Senhor, e mostrou-lhe o filho do rei. Até aqui. O que aconteceu aqui? Quem era Atalia? Atalia, ela era a mãe do rei. Então, quando o filho morreu na guerra, ela, para tomar o lugar do herdeiro, aquele que realmente tinha direito legal sobre o reino, sobre o trono, ela perseguiu seus próprios netos e matou os seus netos. A irmã do rei pegou Joás e escondeu dentro do templo do Senhor para que ela não o matasse. Quem é Atalia? Atalia, ela foi discipulada por Jezabel. Atalia era a filha de Jezabel. Atalia, Jezabel, todos nós conhecemos a figura de Jezabel. É falado dentro das igrejas, se fala muito pouco da figura de Atalia, mas Atalia é uma das regências que tem atuado hoje, principalmente sobre os nossos filhos, aqueles que são herdeiros. Por quê? Herdeiros de quê? Você, quando foi chamado para o ministério de louvor, por uma liderança, você é evangelista, pastor, mestre, independente se você está aqui no altar com um PR na frente do teu nome, independente, mas você faz a obra, você recebeu um chamado, no mesmo momento que você foi levantado, os teus filhos foram levantados com você. Você pega lá no Velho Testamento, quando Deus levantou Arão, o Senhor levantou Arão e ao mesmo tempo, você vai ver no texto, ele chamou os filhos e chamou pelo nome. Ele não ordenou só Arão, ele ordenou os filhos. Então Arão e a sua casa tinham um chamado que era para cuidar do altar do Senhor. Eles eram sacerdotes. Então o chamado, ele não é individual, o chamado, ele é familiar. O chamado, ele não é só de um indivíduo. Às vezes nós achamos que o chamado é só do pai, o chamado é só da mãe. Não, o chamado é do filho, também da esposa. Então os teus filhos, ele tem já uma herança, ele já tem um legado. E consequentemente ele já também tem um inimigo. E eu quero te apresentar esse inimigo para você. Então a Atalia, o que ela fez? Ela viu na ausência do pai, ela foi com o objetivo de matar. Quando essa estrutura atua sobre a vida de um jovem, de um adolescente? Na ausência dos pais. E isso hoje em dia está tão fácil, né? Por quê? Temos trabalhado muito, envolvidos até mesmo na obra, e no momento da ausência,
Ela vivia no palácio. Ela convivia com os netos. Mas ela só atacou os netos para matá-los quando o pai estava ausente. Vamos trazer isso para a nossa realidade, né? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Às vezes os nossos filhos, eles não têm um acompanhamento. Você vai para Hebreus, que diz o quê? Que a falta de disciplina produz filhos bastardos, né? Então, precisamos estar presente para que essa estrutura não entre e roube a vida dos nossos filhos. Mas essa mulher que era irmã do rei, ela tem um papel importantíssimo, ela aponta para a intercessão, porque quando houve a guerra, quando ela entrou com o objetivo, com aquela perseguição para matar os netos, ela pegou o filho e ela escondeu. E é muito interessante que ela não escondeu dentro de um sítio ou num lugar afastado, ela levou para o templo, ela levou para a presença do Senhor, ela levou para ser ensinado na palavra. E aquele menino ficou ali escondido durante 6 anos. Aí a gente vai destrinchando um pouquinho a palavra, né? Quando o Senhor me entregou esse texto, Ele me falou algumas coisas que eu acho que é importante compartilhar com você. Atalia ataca quando o trono está vazio. Quando você abre mão da sua autoridade de pai e de mãe, essa estrutura ataca. Ela rouba a autoridade, ela rouba o legado, ela rouba o status daquele que realmente tem direito. Quantos filhos não têm subido no altar, não têm exercido o chamado, têm estado afastados da presença, porque foi de alguma forma atacado por essa estrutura. E ela aniquila o chamado. O objetivo de Atalia é aniquilar a vida espiritual dos nossos filhos. Mas o Senhor, Ele não nos deixa enganado e Ele tem uma estratégia, porque o próprio texto, o Senhor nos dá uma estratégia. Aquela mulher levou o rei para dentro do templo, o sacerdote começou a cobrir a vida daquela criança e chegou um momento, até onde eu li com vocês, o sacerdote chamou os soldados. Chamou os soldados e os levou para dentro do templo e fez um concerto com eles, ou seja, uma aliança, um trato. E passaram a vigiar o rei dia após dia. Eles faziam escalas. A palavra, você continua lendo o texto, a palavra fala que tinha soldados na porta do templo, diante do altar e em torno do rei. Era uma guarda pesada. Era uma segurança pesada. Ou seja, a sua intercessão, ela tem que ser intensa pela vida do teu filho. E ali aquele sacerdote fez o trato com o rei. E Jezabel, quando descobriu, Atalia, quando descobriu, ela foi, você continua lendo o texto, você vai ver o que eu estou falando, você pode conferir o que eu estou falando, abre a tua Bíblia aí e confira o que eu estou falando com você, porque é muito importante que você leia a palavra e tenha o discernimento. E quando ela descobriu que o rei estava vivo, ela foi para a porta do templo e começou a gritar. A palavra fala que ela rasgou as suas vestes e ela gritava, ela fez um baita de um escândalo na porta. Mas ela não conseguiu tocar na vida daquele herdeiro, porque ele estava guardado por soldados. Quem são esses soldados? Eu e você. Essa estrutura ela não vai poder tocar nos nossos filhos se nós estivermos posicionados em oração, guardando a vida deles. E se você for ver hoje, o que nós temos visto no dia a dia? Quantas coisas têm acontecido? Todas as vezes que nós falamos de princípios, todas as vezes que nós tentamos defender a família, que nós tentamos defender os princípios da palavra do Senhor, sempre tem uma voz em berros contra a verdade. Eu acho, esses dias eu estava até comentando que pode-se fazer tudo, menos o que é certo. Hoje em dia se pode fazer tudo, menos o que é certo. Mas
os nossos filhos serão ensinados dentro da casa do Senhor e a sua herança não será roubada em nome de Jesus. Você crê nisso? O que fazer? Você deve estar me perguntando, mas pastora, você está me falando de uma figura que nem se fala muito e falando dessa perseguição que quer matar os nossos filhos. O que fazer? Como eu disse, essa mulher, ela representa a intercessão, porque ela escondeu essa criança. Ela escondeu essa criança dentro do templo. E existe uma estratégia específica de oração para guardar os nossos filhos. Porque às vezes nós achamos que os nossos filhos, eles não têm problema na escola, eles não... às vezes nós ficamos enganados, achando que os nossos filhos só têm aquela vida dentro da casa. Mas os nossos filhos, eles vão às ruas, eles vão às escolas, eles vão às universidades, eles vão às lanchonetes, eles vão às praças, eles vão às festas com os amigos, eles têm acesso à internet, acesso à informação. E muitas dessas informações, muitos desses ambientes não são apropriados para eles, aonde ocorrem as perseguições que eu falei para você. Então, precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos ao que os nossos filhos estão vendo, com quem eles estão andando, o que eles estão fazendo. Então, você vai ler a palavra e diz o seguinte, que havia guardas à porta. E havia guardas à porta do templo. Então, imagine a tua igreja e o filho do rei escondido no altar. Havia guardas na porta, impedindo que ele fosse atacado. Havia guardas em torno do altar. E havia guardas em torno do rei. E quando eu recebi essa palavra, eu perguntei para o Senhor, o que isso quer dizer? E Deus falou para mim, esses são os níveis de intercessão que vocês precisam ter sobre a vida dos teus filhos. E eu quero destrinchar um pouquinho disso com você. Os guardas que estavam à porta, ou seja, isso aponta para a vida que os nossos filhos têm na sociedade. Precisamos interceder, orar para que os nossos filhos tenham relacionamentos com pessoas íntegras. Interceder pela vida dos nossos filhos na escola. Interceder pela vida dos nossos filhos na universidade. Interceder pela vida emocional, pelo namoro, pelo casamento, pelas amizades. Aí a palavra fala que eles guardavam o altar. Isso aponta para quê? Para a vida espiritual dos nossos filhos. Precisamos interceder para que eles tenham experiências com Deus, porque as nossas experiências não são válidas para os nossos filhos. A nossa experiência, ela não é para eles, porque a salvação é individual. Deus, ele é pai, ele não é avô. Deus é pai, eles precisam conhecer Deus como pai, Deus como amigo, conhecer Deus intimamente. Então precisamos estar constantemente orando para que eles tenham experiência com Deus, experiência com o Pai, o Filho, com o Espírito Santo, para que eles se apaixonem pelo altar, para que eles se apaixonem pelas coisas do Senhor, para que eles queiram ouvir músicas que adorem a Deus, filmes que se refletem a vontade do Senhor, leitura, livros, lerem a palavra. Precisamos de estar posicionados em oração. É lógico, precisamos agir também. Mas hoje nós estamos falando sobre a intercessão. Então precisamos orar pela vida espiritual dos nossos filhos. Às vezes nós oramos pela nossa. Oramos pela nossa. E esquecemos das nossas crianças. As crianças não são a igreja de amanhã. As crianças, os adolescentes, os jovens são a igreja de hoje. Eles fazem parte do corpo. Eles são importantes para o corpo. Eles são importantes a manifestação deles na igreja. Você vai para Joel e existem 3 manifestações espirituais. Que as crianças vão profetizar, que os jovens terão visão e que os velhos iriam sonhar. Essas manifestações, elas são geracionais, mas na Bíblia não fala que elas acontecem em tempos diferentes.
Elas acontecem simultaneamente, porque o Espírito Santo está movendo no nosso meio. Então, é importante que os nossos filhos façam parte do corpo. Então, precisamos orar pela vida espiritual dos nossos filhos. Precisamos também orar pela vida pessoal. O que é vida pessoal? Relacionamento entre pais e filhos, que é um dos maiores problemas que tem acontecido hoje em dia. Relacionamento entre os irmãos, entre os avós. Relacionamento, os projetos pessoais, porque os nossos filhos têm projetos. Às vezes nós fazemos os nossos projetos para eles, mas eles têm sonhos, eles têm projetos pessoais, eles têm desejos, lugares que eles querem alcançar, limitações que eles querem vencer. E eu quero te dar um conselho: chame ele, converse com ele, escute quais são os sonhos, quais são os desejos, quais são os seus projetos pessoais, quais são as pessoas da família. Comece a observar que ele não tem um relacionamento saudável. Lembra que eu falei que a Thalia ataca quando o filho, quando o pai, a autoridade está ausente? Então seja presente, ore por projetos específicos. Seu filho gosta de dançar, comece a investir em sua oração. Se o seu filho, ele quer abrir o seu próprio negócio, comece a ajudar ele em oração. De repente hoje você não tem um recurso, mas a sua oração pode abrir portas. Se o seu filho tem um projeto de uma faculdade no exterior, a minha filha esses dias atrás estava falando que quer fazer universidade em Londres, né? Glória a Deus, que o Senhor nos capacite, né? E nos dê bastante recurso para isso. Mas eu creio, eu sonho com ela. Então, eu vou orar com ela. De repente eu não tenho hoje o recurso, mas eu tenho certeza que Deus pode abrir as portas. Então, os guardas que ficavam em torno, e se você for estudar a palavra, dá a entender que eles ficavam do lado do príncipe, do lado do herdeiro, próximo, para podermos orar pelos sonhos, projetos e conhecer as necessidades emocionais. Lembra da perseguição emocional que eu falei lá atrás para você? Precisamos saber o que está acontecendo com eles. Então, quais são os níveis de intercessão pela vida dos nossos filhos? Orar pelo convívio deles aí fora, porque nós não podemos estar em todos os lugares, nós não temos como impedir os acessos. Orar e ensinar. Precisamos orar pela vida espiritual deles e precisamos orar pelos sonhos, pelos desejos, pelo aquilo que é mais íntimo na vida deles. Precisamos conhecer os nossos filhos intimamente. Mas você deve me perguntar, mas pastora, como é isso? Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor, Ele prepara todas as coisas. Você continua lendo o texto em 2 Reis 11:10. Essa revelação é tremenda, porque o sacerdote pegou as armas que Davi tinha deixado no templo e entregou para que os soldados defendessem aquela criança. O que isso quer dizer? Quem era Davi? Esse rei, ele fazia parte da família, da descendência de Davi. Ou seja, havia armas disponíveis, geracionais, para defender aquela criança. O manto que está sobre a tua vida, o seu chamado, existe armas espirituais específicas para que você possa entrar no mundo do espírito e interceder, defender o teu filho de toda perseguição espiritual, perseguição emocional e promover um ambiente para que ele possa viver o legado, o propósito do Senhor. Então, já é disponível na unção que foi derramada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua descendência. Já é disponível, já está disponível, já está liberado armas espirituais para que você possa defender a vida da sua descendência. Essas armas, elas eram geracionais, foi uma conquista de Davi. Davi venceu uma guerra contra um povo e ele levou essas armas para dentro do templo. E no tempo oportuno, essas armas foram usadas para que o jovem da sua descendência fosse
fosse protegido do ataque da Atalia, do ataque do inimigo. Então, sobre a tua vida há uma unção, há armas específicas para que você possa defender em oração, em intercessão, em atitude, em conhecimento, a vida dos teus filhos. Por que nós estamos tocando nesse assunto? Porque durante muitos anos foi se ensinado que o chamado ele era individual. Eu vou dizer uma coisa para você. Se alguém falar, filho de pastor, pastorzinho é sim, é pastorzinho. Filho de evangelista, é evangelista, né? Por quê? Porque Deus ele chama a família, ele não chama um indivíduo, ele chama a casa, ele chama a família. Quando Noé foi chamado para construir a arca, quando foi dado a ele um propósito, o propósito não foi individual, o propósito foi da família. Toda a família trabalhou na arca e no momento oportuno, todos eles foram colocados na arca. A arca aponta para um ambiente espiritual. A arca aponta para um ambiente espiritual, um ambiente aonde a palavra do Senhor, ela pode exercer. Só um minuto. Ela pode, me desculpa, o meu celular aqui despertou. A palavra do Senhor, a arca, ela é um ambiente aonde nós podemos colocar os nossos filhos através do ensino, através das nossas orações, num lugar de proteção. Então, qual é o nosso objetivo hoje? É mostrar que existe projetos das trevas para roubar, para matar o chamado, o propósito, a alegria, até mesmo fisicamente dos nossos filhos, existe. Mas o Senhor, ele é misericordioso e ele nos dá armas espirituais para que nós possamos proteger os nossos filhos. Então hoje eu quero deixar essa palavra com você. Se posicione. E é muito interessante que no final dessa história de Atalia, o sacerdote dá um comando e os soldados vão lá e cortam a cabeça de Atalia. Jezabel, a mãe dela, quem matou Jezabel? Quem matou Jezabel foi o rei. Agora, a Atalia é uma estrutura que nós podemos aniquilar, independente em níveis de autoridades, né? Porque às vezes nós achamos que só o pastor pode fazer, só o apóstolo pode fazer. Não. Atalia, a minha oração e a sua oração interrompe imediatamente qualquer ação. O que eu preciso fazer para me vencer essa estrutura? Eu preciso estar presente. Eu preciso considerar a vida dos meus filhos, tanto social, espiritual e íntima, emocional. Como nós vamos vencer essa estrutura? Nos posicionando, tendo relacionamento. A palavra fala que o espírito de Elias converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. O que é isso? A palavra fala que quando há essa conversão, há cura da terra, da maldição da terra. Existem algumas coisas que nós estamos vivendo dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, até mesmo dentro da nossa nação, porque as gerações estão desconectadas. Pais e filhos que não têm relacionamentos. Filhos órfãos de pais vivos. E a Atalia, como eu mostrei para você, ela atua no momento onde nós abrimos mão da nossa autoridade. Então hoje eu quero te chamar. Hoje eu quero te despertar para se colocar diante de Deus por essa geração. Diante de Satanás por essa geração. Diante das circunstâncias por essa geração e diante do pecado. Interceda na presença do Senhor, clamando por misericórdia,
clamando por livramento, clamando pela manifestação dos anjos, para que o Espírito Santo se revele a eles dentro dos quartos, nos livros, na internet, entre os amigos. Interceda, se coloque impedindo a perseguição espiritual de Satanás contra a vida deles, na figura de Atalia, ou na figura de Jezabel, ou de qualquer outra estrutura. Se coloque diante, entre eles e o pecado, orando, clamando como Jó. Jó fazia sacrifícios diários pelo pecado dos teus filhos. Faça sacrifícios diários, clamando por misericórdia, pelas práticas erradas dos teus filhos, que eu tenho certeza que os teus filhos vão abandonar, perder o gosto pelo pecado. Se coloque entre as circunstâncias, as perseguições emocionais, as perseguições humanas, que os teus filhos possam viver nesse tempo. Porque a sua oração pode mudar ambiente. A irmã do rei pegou aquela criança, ela tirou de um ambiente de morte, de um ambiente de destruição e levou para dentro do templo. Você, com a sua oração, você pode pegar o teu filho, colocar na presença do Senhor, tirar de um ambiente de suicídio, de um ambiente de depressão, de um ambiente de imoralidade, de um ambiente de pornografia, de prostituição, e colocar num ambiente de santidade, de um ambiente de conforto, de paternidade, de um ambiente de paz na presença do Senhor. Hoje eu quero te convidar a pegar a tua espada e se colocar entre qualquer estrutura. Eu destrinchei uma para você, mas diante de qualquer estrutura, de qualquer ação demoníaca, como aconteceu com Pedro. Pedro não foi morto porque a igreja orou. O teu filho não vai perder a salvação. O teu filho não vai se afastar da presença. O teu filho não vai viver o que o mundo quer que ele viva, porque você vai estar intercedendo por ele. Os nossos filhos não são a geração de Tiago que morreu pela perseguição de Herodes. Os nossos filhos são a geração de Pedro, porque nós somos uma igreja que ora. E essa geração, ela vai sair de dentro dos cativeiros emocionais e espirituais, com as sandálias da paternidade nos pés, com o cinto da verdade na cintura, que é a palavra do Senhor, e com o manto, com o chamado para viver os propósitos do Senhor. Então, aí hoje na sua casa, faça um concerto com o Senhor. Hoje, como sacerdote, eu quero te chamar para uma aliança, para que você se posicione em oração, em cobertura de autoridade sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, para que haja uma manifestação sobrenatural. E aonde houver um cativeiro emocional, um cativeiro espiritual, e que haja essa manifestação espiritual, e os anjos do Senhor irão até lá, nessa noite, começar a abrir essas portas, tocar os teus filhos para que haja um despertamento e que haja uma remissão, um retorno ou até mesmo uma introdução no chamado. Essa geração, ela não vai ser morta por Atalia. Essa geração, ela vai viver o que o Senhor tem para ela. Uma geração que vai profetizar, uma geração que vai ter visões, para que nós possamos, que é uma geração acima deles, sonhar com o futuro. Então, fique de pé aí na tua casa, eu quero orar com você. Eu quero abrir esse portal dentro da tua casa hoje. No mundo do Espírito não existe distância. Existe um ambiente que o Senhor quer te colocar hoje. E Ele hoje, se você ainda não tocou nessas armas espirituais, que já foi liberada pelo manto que você recebeu, pela unção que você recebeu, o chamado que você recebeu, hoje você vai receber da parte do Senhor essas armas espirituais. Receber você já recebeu. Na verdade, hoje você vai tocá-las, hoje você vai se apropriar delas, para que você possa defender a vida do teu filho, espiritual, social e emocional. Fique de pé que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença. E hoje, Senhor, eu quero abrir um portal com Teu sangue, Senhor, um portal espiritual dentro de
cada casa. Senhor, que os teus anjos sejam liberados agora, que todos aqueles que estão vendo essa ministração, eles sejam hoje, Senhor, despertados, que os teus anjos hoje sejam liberados nesse momento. Anjos, Senhor, que possam despertar os pais, anjos que com um toque possa despertar, anjos que estejam levando mensagens, segredos, Senhor, revelação, estratégias, para que os filhos sejam resgatados nesse tempo. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que o escudo da fé seja liberado, Senhor, para que os pais possam entrar no mundo do Espírito no dia de hoje, e a partir de hoje, em fé, conquistar no mundo do Espírito a plenitude emocional, espiritual e social dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, que lanças sejam entregues hoje, Senhor, a lança aponta para manter o inimigo distante, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o inimigo seja mantido longe dos quartos, longe da vida emocional, da vida espiritual dos filhos. Entregue as lanças. E, Senhor, a espada, Senhor, que corta, Senhor, toda ação da orfandade, Pai, porque a Thalia atua na orfandade, atua na bastardia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que hoje o manto da bastardia, o manto da orfandade sejam quebrados dentro das nossas casas, e que o espírito da paternidade, o espírito da adoção venha sobre a vida dos nossos filhos, venha sobre a nossa casa, quebrando todo jugo, todo sentimento de inadequação, toda disfunção familiar. Converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Senhor, que seja um novo tempo, que seja um tempo de cura da nossa terra. Hoje queremos nos colocar na tua presença como pais e clamar por misericórdia. Perdoa a nossa omissão, perdoa a nossa ausência, perdoa a nossa falta de disciplina, Senhor, e nos capacita, nos entrega. Hoje fazemos um concerto com o Senhor para que seja salva essa geração. Eis-nos aqui. Estamos aqui, Senhor. Nos envia, queremos os novos, queremos, Senhor, não só os maduros, mas queremos as crianças, os adolescentes, os jovens, Senhor, dentro da tua casa, movido pelo teu Espírito, cumprindo o chamado, Senhor, o chamado da família, o chamado, Senhor, que o Senhor tem sobre a vida deles. Senhor, hoje nos colocamos diante da tua presença e fazemos um concerto com o Senhor diante dos anjos, diante dos homens, porque estamos aqui para que os nossos jovens, para que as nossas crianças e os nossos adolescentes tenham vida e vida em abundância. Nós te exaltamos e nós bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você se posicione nesse tempo em intercessão pela vida do teu filho. Eu quero receber depois os testemunhos, porque eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer dentro da tua casa, em nome de Jesus. Fica com Deus, uma ótima semana. Deus abençoe vocês.